Tomé, se quiser, podemos começar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar início ao nosso terceiro encontro do curso de extensão em litíase urinária e endurologia. E hoje a gente vai contar com a presença de Nádia Rolim de Alencar. Ela é radiologista do Hospital das Clínicas, do Santa Joana, do Esperança, do Câncer, né? É preceptora e supervisora do programa de residência do C, e vai falar com a gente um pouco sobre como a radiologia ajuda a gente no tratamento da litíase, né? Sem a radiologia, a gente estaria praticamente cego e seria impossível tomar decisões adequadas sem eles, né? Queria agradecer também o apoio da SBU Pernambuco, que tem se esforçado para oferecer o melhor em termos de web meeting para a realização desse curso, né? Na pessoa de Moacir, que está constantemente com a gente. Tá? E aos demais participantes, boa noite, é um prazer estar com vocês aqui. Nádia, pode ficar à vontade. Tá? Boa noite, eu gostaria inicialmente de agradecer o convite. É um prazer, né, estar junto de experts na urologia, discutindo um tema tão relevante na prática clínica, tá? Na realidade, eu vou falar, mas é uma conversa também, se houver necessidade de alguém perguntar, eu estou à disposição, a gente pode parar e voltar. Eu acho importante essa troca, que quando é presencial é muito mais fácil, né? Mas a gente pode, eu estou à disposição para interromper e a gente conversar. Inicialmente, nós temos 4 métodos de imagem, né? A gente vai falar de imagem renal. Nós temos 4 métodos principais. A tomografia computadorizada, que sabidamente é um método muito robusto, de alta acurácia, né? Tem um diagnóstico mais preciso, mas ela utiliza radiação ionizante. A ultrassonografia, que é um método altamente disponível, né? Não tem radiação ionizante, ela se baseia no eco, né? Na utilização do ultrassom, da onda ultrassônica na formação da imagem. E está bastante disponível nos serviços de urgência, né? Alguns serviços não têm tomografia, mas tem ultrassonografia. Porém, ela tem uma sensibilidade, uma especificidade menor quando comparado com a tomografia. A radiografia simples, durante muito tempo, foi um método extremamente utilizado na avaliação de litíase, quando os outros métodos não eram tão disponíveis, né? Hoje em dia, a utilização é basicamente naqueles pacientes em que tem cálculo renal já conhecido, para fazer controle, né, quando é feito um acompanhamento, e quando esse cálculo, depois eu vou falar sobre as características do cálculo, quando é que a gente vai indicar a radiografia. Nos cenários agudos, é bem menos utilizado, justamente porque não consegue definir a questão da obstrução, se há ou não hidronefrose, que a ultrassonografia se presta muito bem. Então, lá naqueles serviços de interior, mais restritos, talvez seja utilizado para detectar se há ou não um cálculo, mas nos cenários atuais, onde a gente vivencia aqui na nossa capital, né, serviços de ponta, então realmente ele é mais restrito. E a ressonância magnética, que é um método excelente para outras utilidades na avaliação oncológica e tudo mais, estadiamento, ela permite uma reconstrução tridimensional do aparelho urinário, a uroressonância, que alguns anos atrás, realmente a tomografia helicoidal antiga, a gente não conseguia reconstruir muito bem, e a ressonância permitia essa reconstrução do ureter, do aparelho urinário, do sistema coletor, mas para a litíase é limitada, porque muitos cálculos não serão vistos a ressonância, tá? Então, realmente, é um método que não se presta, a gente não vai discutir a ressonância aqui na nossa aula, tá? Então, como a gente falou, a tomografia é um método mais preciso, alta sensibilidade, alta especificidade, permite medir o cálculo de forma mais precisa
permite medir a densidade do cálculo, que a gente vai falar mais profundamente na frente, posteriormente a gente vai discutir, e tem a capacidade ainda de avaliar outras estruturas, né, além do cálculo em si, né, detectar outras doenças, fazer diagnóstico diferencial. A ultrassonografia termina sendo uma modalidade de primeira linha, sempre, indiscutivelmente, em pacientes jovens e em mulheres grávidas, né? Então, quando a gente realiza inicialmente um ultrassom, na investigação do cálculo, no cenário de urgência, a gente evita algumas tomografias que serão desnecessárias e o ultrassom já se presta e expõe menos esse paciente. Sempre a gente vai falar aqui sobre a questão da tomografia de baixa dose, que é a modulação da quantidade de radiação dada, para que ela seja diagnóstica, porém com quantidade menor de radiação. Visualmente, é uma tomografia mais granulada, mas ela permite o diagnóstico de forma precisa, tá? É limitada em pacientes obesos porque tem a menor penetração da radiação. Essa redução de radiação diminui a penetração do raio. Então, a indicação da tomografia cólica renal, ela foi vastamente utilizada na literatura, existem muitos trabalhos, e eu achei esse trabalho muito interessante, porque eles fizeram revisão sistemática associada a um consenso multidisciplinar, multiorganizacional, de urologistas, radiologistas e médicos de emergência, para tentar chegar no melhor cenário possível no quadro agudo. Então, essa decisão clínica, ela é multifatorial, ela tem muita relação com a questão da idade do paciente, a suspeita clínica, se é ou não de nefrolitíase, se o paciente tem ou não história pregressa de cálculo, se existe gravidez e se houve um alívio da dor inicial após estabelecer essa terapêutica. E eles randomizaram os grupos, né, em tomografia de baixa dose e ultrassonografia ou nenhum método. E a conclusão que eles chegaram foi que pacientes mais jovens, né, ou seja, com idade inferior a 35 anos, mesmo que não tenham história de cálculo, a tomografia, ela mesmo pode ser evitada, né, desde que a dor seja controlada. E houve um consenso perfeito entre os dois grupos, né? Tanto a revisão quanto o grupo do consenso. Já pacientes de meia idade, ou seja, com idade inferior a 55 anos, a tomografia, se não houver história de cálculos, ela pode ser indicada, justamente aquela história do diagnóstico diferencial que a gente precisa fazer, né? Em contraponto, nos pacientes mais idosos, com quadros agudos de dor, eles vão fazer tomografia, é indicado tomografia independentemente da história clínica. Ou seja, aqui vem a questão não só da litíase, mas do diagnóstico diferencial. Já a ultrassonografia foi indicada, ou seja, foi dispensável fazer tomografia nas grávidas, nos pacientes mais jovens, como já foi dito, né? E aqueles em que tem uma apresentação típica de cólica nefrética e que os sintomas foram aliviados. Então, sempre a gente vai fazer essa discussão da indicação entre os dados clínicos do paciente e a indicação. Não há consenso entre as diretrizes internacionais de qual o melhor método a ser indicado. Como eu sou radiologista, a gente segue as diretrizes da radiologia, mas tudo isso sempre tem que ser discutido. Os americanos, eles usam menos ultrassom, eles usam muito tomografia. Então, tanto no cenário agudo como recorrente, eles indicam tomografia. E existe essa classificação de indicação de métodos entre todas as patologias, né? Levando em consideração se tem ou não radiação, mas eles terminam indicando sempre tomografia e ultrassonografia fica restrita para as gestantes, né? Mas a gente tem que discutir sempre essa indicação nos diversos cenários. Então, dentre as vantagens da tomografia, por que a gente fala que a tomografia é tão bom para cálculo, né? Ela consegue mensurar com maior precisão os cálculos, conseguir dizer se o cálculo tem menos de 5 milímetros, entre 5 e 10 ou mais de 10, ajuda na condução, né? E vários
trabalhos estão aí na literatura, falando justamente a questão da passagem espontânea dos cálculos menores que 5 milímetros, e isso auxilia, ajuda na condução. Esse trabalho publicado, ele fala da condução, o que vai ser feito de acordo com o tamanho do cálculo e a importância de mensurar se ele é no rim, se ele é no ureter. Então, além de referir a dimensão isoladamente, ele pode ser um fator definidor de conduta. Além do tamanho, a localização. A gente localizar se ele está no polo inferior do rim, nos demais cálices, ou se é um cálculo ureteral, que está acima ou abaixo dos vasos ilíacos, é muito importante, né? E essa localização do cálculo ureteral, ela é mais precisa com a tomografia, ou seja, se o cálculo estiver muito alto, próximo ao rim, a gente consegue ver no ultrassom. Um cálculo muito baixo, a gente consegue ver próximo à bexiga, mas no terço médio, a gente tem dificuldade de avaliação ultrassonográfica em pacientes com IMC mais alto, tá? Pacientes magrinhos e crianças, às vezes a gente consegue, mas as alças intestinais dificultam, tá? Outra vantagem da tomografia é conseguir mensurar a distância da pedra do cálculo para a pele, né? Essa distância, ela vai auxiliar na indicação ou contraindicação, no caso, quando a possibilidade terapêutica é a litotripsia, né? Então, uma distância muito longa, maior que 10 centímetros, a resposta vai ser menor à terapêutica. Então, a gente pode até discutir depois, vocês podem falar, mas habitualmente a gente tem dado essa medida em cálculos maiores de 1 centímetro e um paciente que tem poucos cálculos. Antes a gente mensurava todos os cálculos, ficava aquele laudo extenso, cheio de números, mas era até bom ouvir depois a opinião de vocês, quando vocês gostariam de ter essa referência realmente no relatório, tá? E a composição do cálculo, que a tomografia, ela avalia diferentemente do ultrassom, quando a gente compara os dois principais métodos, né? A questão dos sintomas sempre vão ser levados em consideração nessa conduta, como a gente já tem falado. Em relação à composição do cálculo, a gente sempre mede a composição, a atenuação, né? A gente fala de unidade Hounsfield. Hounsfield era o assistente do pesquisador principal da tomografia, e terminou que a escala foi proposta por ele, ficou o nome dele. Ele avaliou a água, colocou na tomografia, fez a análise e considerou aquilo ali como sendo zero. As densidades que estivessem acima seriam positivas e abaixo seriam negativas. E o cálculo está entre as maiores densidades, né, os mais brancos da tomografia, né? A gente tem, de acordo com a composição do cálculo, diferenças de densidade, a gente tende a colocar o ROI, que é a área de interesse a ser avaliada, em torno de 60% do cálculo, para pegar uma amostra maior possível, mas não pegar os tecidos circunjacentes, que a gente chama de efeito de volume parcial. Se você colocar um ROI muito grande, ele pode pegar o parênquima renal e reduzir a densidade. Então, tem que estar 60% da área de interesse, tá? Então, os cálculos com maior densidade são justamente os mais frequentes, né? São baseados em os cálculos que contêm muito cálcio. Então, ela pode chegar a uma densidade tal até 1.700, né? Varia em torno de 1.000 e pode chegar até 1.700. Os cálculos de Struvita, que são os cálculos coraliformes, também tendem a ser brancos, né? Se estendem mais de 2, na pelve renal e por pelo menos 2 cálices. Os cálculos de ácido úrico são cálculos menos densos, né? Na tomografia, eles podem chegar a ser até radiotransparentes, ou seja, são cálculos difíceis de visualizar no raio-x, tá? E a densidade, quando mensurada, ela tende a ser abaixo de 500 unidades Hounsfield. O cálculo de cistina é um cálculo poroso, né, que tem áreas, abre aspas, de vazios, que dão um aspecto de vidro fosco. E os cálculos de medicamentos ou metabólicos, principalmente as medicações relacionadas ao HIV, né, são cálculos radiotransparentes na tomografia. Então,
essa definição de atenuação, ela é super importante também nessa condução, né? Além, então, na tomografia a gente consegue mensurar, a gente consegue dar atenuação, né? Aqui é uma representação, novamente, dessas densidades. Então, por exemplo, o ácido úrico, nesse trabalho, ele foi documentado entre 200 e 400 unidades Hounsfield, né? Ao passo que um cálculo de oxalato de cálcio chegou a 2.800 unidades Hounsfield, lembrando que a água é zero, né? Então é um cálculo extremamente denso. E isso aí é definidor de conduta, qual será a melhor conduta diante desse aspecto, né? Então, quando a gente fala da tomografia, hoje em dia a gente tende a... O que mais se deseja no método de imagem é que nós possamos desenvolver preditores de conduta, né? Preditores de desfecho e, consequentemente, definidor de conduta. E aí, esse grupo se reuniu e tentou fazer um score tomográfico baseado nas características dos cálculos, né? Para auxiliar na condução clínica, né? Então, esse cálculo, ele vai eliminar espontaneamente, ele não vai eliminar espontaneamente, ele vai necessitar de intervenção ou não. Quais as características que a gente utiliza segundo os dados desse artigo que foi publicado em 2014, mas eu já consegui achar outros artigos com validação externa e tudo mais. Então, assim, a cada dia, a tendência de se usar esse tipo de score, ela para uniformizar o relatório radiológico. Quando o radiologista descrever, ele já sabe o que o urologista quer receber e o urologista já sabe, mesmo que a gente não use pontuação, mas todos os dados devem constar, né? O ideal, quando isso for largamente difundido, é que a gente use o número, né? Igual hoje em dia a gente usa PIRADS, o número, e a gente se comunica com o número apenas 4 ou 2, a gente já sabe qual vai ser a conduta. Então, nesse caso específico, o que a gente avalia? O tamanho do cálculo, a topografia do cálculo, se ele promove ou não obstrução, qual o número de cálculos e a avaliação. Eles pegaram a primeira letra e fizeram o acróstico Stone, né? E aí a gente vai dando pontos em relação ao tamanho, menor que 0,5, entre 5 e 10 e maior que 10. Qual topografia? Ele está no ureter médio, distal, ele está no ureter proximal, ou está no polo superior e médio, ou ele está no polo inferior, né? Tem obstrução, né? Não tem hidronefrose, ou tem hidronefrose grau 1 e 2, ou 3 e 4. Qual o número de cálculos? Um único cálculo, 2 cálculos ou mais de 3. E a densidade, né? Quantas unidades House? Abaixo de 750, entre 750 e 1.000 e acima de 1.000. E aí, esses pontos eles vão sendo somados e a gente pode perceber o quê? Que um cálculo que é pequenininho, pouco denso, único, no ureter distal, né? A possibilidade de se resolver espontaneamente, ou seja, score 5, a possibilidade é de se resolver sozinho, a eliminação espontânea, e quando se somam esses pontos, o que o trabalho encontrou é que quando esse score ele é abaixo de 9, 90% vai responder a tendência a eliminar espontaneamente. Um score maior que 9, ou seja, se nós formos para o score máximo, um cálculo com mais de 1 centímetro no polo superior, associada à hidronefrose, a hidronefrose está presente, tem vários cálculos ali, são muito densos, né? Então, vai dificultando e vai necessitar de intervenção, tá? E aí a gente vai divulgando, tentando uniformizar. Eu acho que todas essas informações, elas habitualmente já são citadas nos relatórios, né? E a gente percebe aqui uma importância muito grande da questão da hidronefrose, que depois a gente vai relatar a nível da discussão da ultrassonografia. Então, outro ponto a ser discutido da tomografia, e que eu acho muito útil e pertinente a gente discutir, que termina sendo uma vantagem sobre o ultrassom também, é a caracterização de variações anatômicas que se relacionam à estase urinária,
propensão a cálculo, e às vezes o ultrassom pode ter dificuldade de definir essas variações. Esse caso recente que eu peguei é um paciente com duplicidade pielo-ureteral, e o sistema superior tem um cálculo obstrutivo em ureter, um cálculo grande, denso, maior que 1 centímetro. Essa obstrução, ela já é de longa data, ela não é tão recente, porque esse polo superior, ele já tem redução de espessura cortical, então ele já está sofrendo com essa obstrução crônica. E outra vantagem da tomografia é quando a gente injeta contraste iodado, esse contraste ele passa inicialmente pela medular, depois pela cortical, depois ele é excretado. Então a gente tem uma avaliação funcional renal pela tomografia. Então a gente percebe ao avaliar esse rim que esse polo superior, ele sofre com essa obstrução, com essa dilatação ureteral e calicinal. Ele concentra menos o contraste do que o restante do parênquima esquerdo, e quando comparado com o rim contralateral, e tem retardo também de excreção. A gente percebe os demais cálices contendo contraste na fase excretora e esse polo superior não contrastado. Aqui é o mesmo paciente, né? A gente tem outra indicação de tomografia que tem vantagem sobre o ultrassom em pacientes obesos. Então, é um paciente com variação anatômica, quadro obstrutivo, cálculo no terço médio e ainda obeso, né? A gente percebe o tecido adiposo bem vasto, né? Subcutâneo. A gente visualiza os dois ureteres, ele tem duplicidade pielo-ureteral bilateral, tá? Então, os dois ureteres contrastados à direita, à esquerda a gente só percebe contrastação do ureter que drena o terço médio e terço inferior. O do terço superior, ele não está contrastado, porque justamente tem retardo de excreção. E o cálculo localizado lateralmente ao ureter. Esse paciente com rim ferradura, né, a gente tem a tomografia e ultrassom, a gente percebe que tem cálculo. Essa é a forma de apresentação do cálculo no ultrassom. É uma imagem hiperecogênica, com sombra acústica posterior. Quanto mais denso o cálculo, maior a sombra acústica, porque ele não perde a passagem, ele vai reverberar, ele vai refletir aquele som e vai formar a sombra acústica. Um cálculo menos denso, a gente tem mais dificuldade de ver a sombra, e ele vai ser de diagnóstico mais difícil, tá? E aí a gente tem a visualização do rim ferradura, os polos inferiores se aproximam da linha média, localizam-se anteriormente à aorta, a gente tem tecido parenquimatoso, né? Às vezes esse septo pode ser fibroso, mas aqui é parênquima renal, com obstrução, com dilatação de um dos rins. Então, esse tipo de situação, a tomografia termina tendo uma avaliação anatômica com acurácia maior quando comparado com o ultrassom. Então, outro caso em que a gente visualiza o edema perirenal, né, a densificação da gordura, espessamento de fáscia, decorrente de uma obstrução no terço médio. O rim também já um pouco menos contrastado que o contralateral. E aí, outra indicação da tomografia é no caso quando o paciente já tratou. Ele tinha um cálculo, ele fez intervenção e a gente precisa de um acompanhamento pós-terapêutico, né? Então, a tomografia é um bom método para essa avaliação, porque ele confirma que a gente não tem mais cálculo, ou ele identifica cálculos residuais. Ele numera quantos cálculos eu tenho, né? Ele consegue caracterizar de forma mais precisa e mensurar esses cálculos residuais, né? Ele descarta ou confirma a presença de obstrução do aparelho urinário e, além de tudo isso, pode confirmar ou detectar complicações, né? Por exemplo, hematoma perirenal ou urinoma, tá? Além das anomalias que podem predispor, como a gente já citou previamente. Esse é um caso de um paciente tratado para litíase com catéter duplo J. A tomografia multislice permite reconstruções multiplanares, ou seja, coronal e sagital, que facilita a identificação de cálculos residuais, além da reconstrução
tridimensional, como documentado aqui, né? Que facilita a visualização, mas tudo, o cálculo a gente realmente flagra no axial, na sequência de aquisição, tá? Então, tanto no acompanhamento quanto no tratamento conservador, eu coloquei esse dado porque eu vou encaixar aí a radiografia, que era o que a gente tinha falado lá na frente, né? Então, para diagnóstico, a radiografia só vai conseguir flagrar cálculos maiores e mais densos, né? Então, como é que a gente vai fazer para diagnosticar pacientes com cálculos de 5 milímetros? A gente não vai conseguir, né? Mas pacientes que tenham feito uma tomografia, por exemplo, pré-tratamento, para documentar e definir qual o melhor procedimento, a gente avalia o raio-x de aquisição, é feito um scout, um raio-x digital, antes da aquisição tomográfica. Se o cálculo ele é visível no scout, ele vai ser visível certamente no raio-x de controle. Então, a radiografia ela pode ser utilizada nesses exames de controle justamente para reduzir a quantidade de radiação desse paciente, tá? Ou até na condução conservadora, não vamos operar, não tem tratamento, eu posso fazer raio-x e um cálculo previamente avaliado, tá? Então, a tomografia vai ter que ser feita quando o cálculo for muito pequeno, ou ela não era vista nesse scout, né? Ou cálculos muito pouco densos, né? De ácido úrico, né? Então, a gente vai precisar dessa avaliação tomográfica realmente, né? Isso que a gente já tinha discutido. Então, aqui a gente tem uma radiografia, então os cálculos de maior tamanho, mais densos, cálculos coraliformes, né, usualmente são muito densos, eles podem ser acompanhados por radiografia, apesar da tomografia, ela dá todas aquelas características que a gente já tinha visto aqui com a reconstrução tridimensional, tá? Esse é o cálculo que a gente já tem discutido, né? E aí, a gente falou até agora de tomografia sem contraste, né? Da urgência para cálculo. Quando é que eu vou indicar contraste? Em algumas circunstâncias bem desafiadoras, pacientes magros, pouca quantidade de gordura intracavitária, na urgência, com dor, e a gente olha e vê aqueles focos densos na pelve, né? Aquelas calcificações vasculares. Às vezes, a calcificação vascular é bem típica e apenas na parede do vaso a gente consegue diferenciar. Às vezes não, às vezes a localização é muito próxima do trajeto ureteral, a gente pode ficar em dúvida, e aí a fase excretora ela pode auxiliar nesse diagnóstico, né? A gente está falando exclusivamente de cálculo, né? A gente não está falando de tumor, né? De lesões neoplásicas. Na suspeita de lesão neoplásica, a tomografia ela é imprescindível, né? Para a gente ver se a lesão é captante, pouco captante, qual é a maior suspeição. Então, nesse caso, a gente não está falando disso. Na situação de urgência, por nefrolitíase, é mais nessa dúvida, geralmente os pacientes com magros e pouca gordura. Eventualmente, pacientes gestantes, útero gravídico enorme ali na pelve, comprimindo bexiga, deslocando ureter, a gente perde referência anatômica. No segundo e terceiro trimestre, eventualmente pode ser indicado uma tomografia de baixa dose na suspeita, né, de nefrolitíase e tudo mais. Se houver necessidade, o ultrassom não foi esclarecedor e pode ser feito contraste, tá? Não existe contraindicação ao iodo, apenas a orientação, e os obstetras, eles têm muita noção disso. Após o parto, a criança, ela deve fazer a dosagem dos hormônios tireoidianos, porque ele pode desenvolver hipotireoidismo, tá? Devido à grande carga de iodo que vai receber durante a gestação. E aí a gente vai fazer uma discussão breve, já soube que a aula de vocês anterior foi sobre radiação, né? A gente falou que a tomografia é ótima, que vê bem, mede, a gente pode fazer score preditivo e tudo, mas a gente precisa discutir por que a gente tem que ter o custo-benefício, né? Eu posso fazer tomografia em todo mundo direto? Claro que não. É um método que utiliza radiação ionizante e existem os efeitos determinísticos dessa radiação que a longo prazo
que eles vão se somando a cada exposição, né? A gente tem infertilidade permanente, tanto testicular quanto ovariana, catarata, né? Que a dose para catarata ela é até um pouco menor. Na realidade, o embaçamento da lente e a catarata é menor do que para a infertilidade, a dose máxima. E alterações relacionadas à formação dos glóbulos, né? Sanguíneos. Então, a gente tem que ter o paciente, a gente tem que ter mais parcimônia nessa exposição repetida, tá? Eu não vou adentrar, porque a aula para isso e já foi discutido, inclusive, sobre intervenção, que é um método que tem uma quantidade maior, né, de radiação, e aqui, novamente, essa exposição, mas só para demonstrar para vocês que um raio-x, a gente tem radiação ionizante no nosso meio, a gente está imerso no mar de radiação ionizante, micro-ondas, celular e etc., só que elas não são, ela é eletromagnética, mas não ionizante, né? Um mar de radiação eletromagnética não ionizante. E a ionizante a gente tem que ter esse cuidado porque ela pode modificar a célula, né? Esse efeito que pode acontecer em uma grande dose de uma única vez, ou que é o estocástico, ou determinístico a longo prazo. Então, quando a gente compara com a radiação do ambiente, uma radiografia de coluna é a mesma coisa de 158 dias de radiação ambiente, enquanto que uma tomografia são 3,3 anos, tá? Então, a gente tem que ter essa noção e o zelo pelo paciente, né? Não é o diagnóstico pelo diagnóstico, é a questão do risco-benefício. E aí, a tomografia sem contraste termina sendo exame preferencial em toda essa discussão do que a gente já falou. Na ureterolitíase, é óbvio que ele localiza, vê no interior do lúmen, consegue caracterizar a localização, mensuração mais apropriada, né? Em um pequeno número de pacientes que têm ureterolitíase, a gente não vai ter dilatação, né? Se nós tivermos os sinais indiretos de edema periureteral, perirenal, mais hidronefrose, mesmo que a gente fique em dúvida, naquele caso que eu falo da flebolito, eu vejo a calcificação, fico em dúvida, mas eu tenho os outros sinais, eu tenho hidronefrose do lado da dor e tudo mais, eu tenho um valor preditivo dos sinais indiretos de fechar como ureterolitíase. O grande problema é que um pequeno número de casos de ureterolitíase eu não vou ter hidronefrose. E aí, nesses casos, onde a gente fica em dúvida, e pode ser indicado a fase contrastada. Então, quais são os sinais indiretos de ureterolitíase? Os sinais diretos é a própria visualização do cálculo, né? E a dilatação. E os demais sinais indiretos, como eu já falei, borramento de gordura, edema periureteral, aumento renal unilateral e espessamento das faces, né? Então, eu falei da tomo, mas eu vou mostrar ultrassom. Para mostrar o quê? Que quando eu tenho, foi que eu falei aqui embaixo, que a presença de hidronefrose junto de outros sinais, o lado da dor, eu vejo hidronefrose, mesmo que eu não veja o cálculo, eu tenho um valor preditivo positivo de dizer, deve ser ureterolitíase obstrutiva. Nesse caso, a gente tinha um cálculo proximal e ele era visível ao ultrassom, né? Mas a ultrassonografia, ela vê muito bem hidronefrose quando presente. E a hidronefrose, se o paciente tem o cálculo, mas não tem uma hidronefrose tão importante, a conduta pode até ser expectante. Então, o ultrassom pode fechar inicialmente a análise. Então, um método excelente, principalmente quando o cálculo é distal, já próximo da juve, porque a própria bexiga funciona como janela acústica e a gente consegue visualizar. Nesse caso, a gente tem uma paciente gestante, eu peguei da literatura justamente porque era gestante. A gestante com cálculo no ureter com sombra acústica do lado da dor lombar. Então, é um método excelente, como já citado anteriormente, pode ser um método de escolha inicial. Então, quando a gente fala de ultrassonografia, eu queria citar a questão do Doppler, né? A gente tem utilizado muito ultrassom Doppler, somando a ultrassom modo B, para aumentar a especificidade do método, né? Como já citado, o ultrassom, de uma forma geral, é não invasivo, não tem radiação ionizante, é mais seguro, é disponível e tem baixo custo. São vantagens já conhecidas.
Já as desvantagens que a gente pode citar é que ele pode superestimar o tamanho do cálculo, porque o próprio sistema coletor ele é branco e a gente pode dimensionar, hiperdimensionar esse cálculo. A avaliação do terço médio do ureter não mensura a densidade. Em relação ao ultrassom Doppler, a gente, em um quadro inicial, em que eu ainda não tenho hidronefrose, a gente pode avaliar o índice de resistência na artéria renal e a gente vê um aumento acima de 0,7. Isso é indicativo de que tem obstrução do lado da dor, né? E na prática clínica, realmente, o paciente sem jejum, sem preparo, fica difícil, mas é interessante no paciente mais magro, quando a gente consegue flagrar, isso pode tirar dúvida, né? O ultrassom avalia muito bem, como eu já mostrei, a hidronefrose e ainda possibilita a análise do jato ureteral. Por exemplo, o paciente tem uma discreta hidronefrose, não consigo ver o terço médio e o cálculo não está na porção distal. A gente vai lá na junção ureterovesical, coloca o Doppler e a gente flagra o jato da urina adentrando na bexiga. Se o jato ureteral está ausente do lado da dor e onde tem um pouco de hidronefrose, o cálculo está no terço médio. Então, é um sinal indireto de que existe obstrução, tá? Aqui a gente tem uma imagem de ultrassom do rim, em que a gente tem pirâmide mais pretinha, a cortical cinza e o seio renal bem branco. Então, cálculos brancos no seio branco, a gente pode ter dificuldade de avaliação. Esse artiguinho da JR, ele demonstrou muito bem essas características do ultrassom na avaliação do cálculo, e nesse caso, a gente tem aqueles cálculos não tão densos, não tão brancos, não tão hiperecogênicos, e que a sombra acústica, ela não é muito nítida. Então, quando a gente coloca, já é bem documentado na literatura, que a gente, no local onde a gente tem o cálculo, você pode ter a captação do Doppler. Então, esse paciente, na realidade, tinha 4 cálculos, e o Doppler foi fundamental na definição e localização desses cálculos, tá? Então, ajuda na visualização do quadro obstrutivo, no jato ureteral e na detecção do cálculo em si. Então, foi feito um trabalho, né, que foi publicado, que eu achei bem interessante, justamente comparando, né, os pacientes que chegavam na urgência, o que é que vão fazer. Esse mesmo trabalho que todo mundo deseja, definir o protocolo no seu serviço para conduzir da melhor forma possível, né? E aí, mais de 50% dos pacientes não necessitaram fazer tomografia e tiveram condução correta, corroborando com os dados que a gente já falou antes, né? A presença de hidronefrose detectou adequadamente os quadros obstrutivos que precisavam prosseguir a investigação, mas a maior parte dos pacientes dispensou fazer tomografia, tá? E isso não teve uma diferença significativa nos pacientes que complicaram no retorno do paciente à urgência, ou seja, fez ultrassom, definiu conduta, esse paciente não voltou, né? E aí a gente tem outro Stone, né? A gente teve aquele outro lá, que é o STORY, né? A tentativa de score preditivo. E nesse caso, a avaliação clínica, né? Utilizando sexo, tempo de dor, original, os eritrócitos, junto com ultrassom. E nesse caso eu acho interessante, porque eles dividiram os pacientes em 2 avaliações ultrassonográficas. Uma feita pelo médico de urgência e outro feito no setor de radiologia, né? E aí o que se percebeu é que a detecção de hidronefrose, ela foi possível e foi o definidor de conduta. Então, se a conduta ela foi definida pela hidronefrose leve a moderada, moderada a grave, o ultrassom conseguiu resolver na maioria dos casos. Então, quando a gente na urgência tem um paciente com dor e consegue ver hidronefrose, define de forma correta. Na ausência de hidronefrose, a clínica vai ser soberana, se ele responde ou não. Então, concluindo,
para abrir as nossas discussões e as dúvidas, né? Os métodos de imagem são muito importantes, tanto para diagnóstico como para planejamento terapêutico na nefrolitise. É muito importante a gente conhecer vantagens e desvantagens e as indicações dos métodos, né? Essa aula, quando eu dou para radiologia, eu acrescento a necessidade do relatório contendo as informações necessárias. Um laudo direto, objetivo, e que não deixe de descrever aquilo que é relevante, né? A tomografia é o método mais acurado, por tudo que já foi discutido, mas deve ser usado com cautela devido à radiação ionizante. Em tudo, na medicina, né? Assim como na nefrolitise, o bom senso e o contexto clínico é que embasam toda a definição de qual o melhor método, né? Quando indicar, quando contraindicar, quando não realizar, e essa definição multidisciplinar, essas discussões como a gente está fazendo assim aqui, são muito importantes na nossa prática, né? Muito obrigada, novamente eu agradeço o convite e estou aberta às discussões. Obrigado a você, Nádia, pela brilhante aula, foi excelente, extremamente esclarecedora e didática, sabe? E tocou em pontos que são muito importantes no dia a dia da gente, né? A ultrassonografia, eu acho que a gente é meio seduzido pela tomografia por conta da imagem, né? De você ter aquilo ali muito palpável. E a gente sempre tem a ideia da ultrassonografia, que ela é operadora dependente e depende muito de quem vai fazer. E na tomografia, talvez o cirurgião fique mais seguro, né? O cirurgião está ali vendo a imagem. Mas o contexto da urgência, eu acho que você foi muito claro e muito feliz, quando mostrou que na triagem, no paciente que está com cólica renal, ele pode ser e deve ser avaliado com a ultrassonografia, sabe? E se tiver hidronefrose, como esse último artigo você mostrou, algum sinal de obstrução, como ausência de fluxo, né? Aumento da resistência, né? Os sinais indiretos, a gente passaria a fazer uma tomografia e aí economizaria radiação para esse paciente. Eu acho que, às vezes, apesar da ultrassonografia ser um método mais barato, disponível, eu acho que, às vezes, na rotina dos grandes serviços de emergência, é mais fácil você encontrar uma tomografia com um técnico do que um radiologista disponível, né, para fazer. A gente que trabalha aí fora percebe muito isso, né? Então, às vezes, a gente tem mais facilidade para fazer uma tomo do que para fazer uma ultrassonografia. É impressionante. Que não deveria ser, né? Então, mas é porque, na realidade, assim, por exemplo, nossa realidade do HC, né? Nos grandes centros, não. Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho no Santa Joana e no Esperança. Nos dois, tem plantonista no ultrassom 24 horas, né? Ultrassom operador dependente, nesse caso, para nefrolitise, visualização de hidronefrose, pesquisa de cálculo, eu acho que está ali na essência. Se o radiologista não conseguir fazer isso, meu filho, o negócio está sério. Então, assim, isso é largamente discutido, eu acho que não tem grande dificuldade, não. Mas, no HC, por exemplo, a gente não tem plantão de ultrassom, né? Apesar de não ter urgência, mas a gente tem plantão de tomo 24 horas de domingo a domingo. Então, outros serviços têm essa característica de ter disponível o técnico e o equipamento de tomo e não ter ultrassom. Concordo plenamente com você. E, às vezes, até no próprio SUS, hoje a gente tem só uma emergência, que é o Otávio de Freitas. Eu acho que o Rodrigo está até aí assistindo a aula e talvez tenha mais conhecimento de causa que a gente, mas eu acredito que lá na rotina do Otávio, que é um caos, eu acho que, às vezes, é mais fácil você conseguir fazer a tomo do que fazer uma ultrassonografia. Porque, eventualmente, tem aquelas clínicas que tem a parceria, ou tem a máquina lá que o paciente vai e coloca. Sim. E, às vezes, é mais rápido do que fazer a própria ultrassonografia. E aí, aquela história, eu tenho 20 doentes, eu preciso definir
Então, eu vou pular uma etapa. É mais ou menos, acho que isso que às vezes acontece no dia a Não, dia. e assim, a tomografia, como você falou, a gente coloca no coronal, desenha o cálculo, mede e entrega, assim, tudo bonitinho. Então, é mais atrativo realmente, né? Mas tudo isso a gente tem que estar sempre discutindo, principalmente nesse contexto de educação, né? Nós somos formadores, e aqui a gente tem residente e tudo mais, né? E a gente precisa estar nessa discussão. Isso mesmo, isso mesmo. E assim, acho que você foi muito feliz quando mostrou as alterações anatômicas e quando a gente vai precisar fazer um exame com contraste e sem contraste, né? Pois é. E várias vezes a gente se depara com paciente com duplicidade e não raro a gente está fazendo a intervenção endoscópica. Ai, meu Deus, eu juro que eu pensei nisso na hora que eu vi o caso. Eu disse, meu Deus do céu, se ele entrar no ureter é errado. Isso mesmo. Aí, quando a gente desconfia que possa ser, nós voltamos fazendo uma pielografia no transoperatório Entendi. e buscamos o. Agora, às vezes, é uma duplicidade completa. Aí você tem que fazer a pielografia até De chegar um e na depois via do outro. excretora, ver direitinho, procurar o outro VT lá embaixo. Acontece, viu, às vezes, desse tipo Imaginei. de pegadinha no dia a dia da gente. E legal que você mostrou o Stone, né? Essa classificação de nefrolitometria, que mostrou que aquele cálculo com 9, abaixo de 9 pontos tem grande chance de eliminação espontânea, né? Tem vários acrônimos desse agora na urologia, né? Renal Pois é. para avaliar tumor de rim, Do PAVO humor. para avaliar tumor de rim, aí tem o Stone para cálculo de ureter e eliminação espontânea, o mesmo Stone do mesmo autor para avaliar nefrolitotripsia percutânea, que é o ACU9, é um nome russo, mas ele é de Nova York, esse autor que propôs o Stone, né? E assim, hoje o pessoal fala nem tanto no maior diâmetro do cálculo, estão se discutindo se não é melhor a gente medir o volume do cálculo, e aí eles usam a expressão burden, que é tipo o fardo de cálculo, é a massa de cálculo. Então, você usa, faz um somatório do número de cálculos com os maiores diâmetros. Aí ninguém sabe o que é que usa. Se usa a superfície, ou seja, uma área, os dois. Se usa só o maior diâmetro. Se usa o volume, os três, e calcula como um ovoide. É o maior conflito na urologia. Agora, o melhor é que, pelo menos, nas diretrizes que a gente tem das 3 sociedades maiores assim que a gente utiliza, que é a americana, a europeia e a própria brasileira, eles recomendam só a gente utilizar o maior diâmetro para tomada de decisão. Graças a Deus. Inclusive, aquele fluxograma da conduta que você tomou é igual o da nossa diretriz, onde você vê o tamanho, a localização, a densidade, e aí você divide se vai para a litotripsia corpórea, se vai para a percutânea. Entendi. Eu nem falei dos procedimentos, que eu disse, eu não vou me arriscar de estar falando para o urologista, né? Que eu tenho essa autonomia toda. O que eu queria mostrar é que, assim, que para a gente tende a seguir mais ou menos isso. O cálculo, a localização, a densidade no descritor, né? Isso. A localização, tamanho, diâmetro, eu tendo a medir diâmetro transverso e longitudinal quando ele é ureteral, e quando está no rim, eu meço só o maior diâmetro. Isso. E a gente não sabe o que é o melhor, sabe? E tem desses nomogramas, tem vários. E os autores agora estão fazendo as comparações, quais são os melhores. Sim. E não tem o melhor, todos são semelhantes, todos são muito parecidos, sabe? E Entendi. tem um que utiliza a experiência do cirurgião como um preditor para taxa de resolutividade, taxa de complicação, o que é complicado, né? Eles colocam como um cirurgião que tem mais de 50 procedimentos por ano, ele vai ter um resultado melhor que aquele que tem menos de 50 procedimentos. Mas 50 procedimentos é muito procedimento, é um procedimento por semana. Nem todos os urologistas têm acesso a isso, esse tipo de volume, né? Mas muito obrigado, foi super bacana, eu agradeço muito.
E a gente tem se inspirado muito a usar ultrassom, inclusive no transoperatório, porque a gente utiliza Ótimo. intensificador de imagem durante as cirurgias e tá se tentando adquirir segurança para utilizar a ultrassonografia durante as cirurgias endoscópicas, para fazer acesso percutâneo ao rim, que a gente utiliza Excelente. intensificador de imagem, e até para ver se conseguiu ser eficiente na retirada dos cálculos. Mas, confesso a você, o intensificador de imagem é uma coisa que a gente usa há muito tempo, a gente se sente muito seguro com ele, e com o ultrassom a gente apanha muito utilizando ele. Apesar que a gente faz as nefrostomias. Curva de aprendizado, né? Curva de aprendizado, curva. isso aí. É. Curva de aprendizado. Mas é um método incrível, assim, ultrassom realmente, eu acho que todos esses métodos, né, eles mudaram muito a história da medicina, porque o diagnóstico foi permitido de forma mais apropriada. Imagine que tudo isso, o ultrassom, então, começaram nos anos 70. Então, de 1996, quando o Röntgen descobriu o raio-x, até os anos 70 só tinha raio-x. E tudo era urografia. Eu fiz muita urografia escritora. Meu Deus! A gente achava que tinha um cálculo obstruído, não sei o quê. É assim, fazia muita urografia e olha que 20 anos atrás, né? Hoje em dia, a gente praticamente não faz mais urografia nos centros de referência, né? No interior, talvez precise fazer, mas o ultrassom, ele ganhou um espaço importante nisso aí, né? Na minha residência, o protocolo para cólica renal era ultrassom e um raio-x simples, né? E se tivesse hidronefrose, dependendo da instituição onde o paciente tivesse internado, faria um tomo. Tinha local lá que não tinha tomografia para fazer. E a gente tomava decisão baseada na clínica, aí fazia até uma urografia escritora, que eram 5 hospitais onde eu fiz residência e tinham 2 que a gente não tinha tomografia de jeito nenhum, sabe? Que era a Santa Casa e outro hospital lá, um hospital bem simples, que não tinha tomografia. Então, e a gente não podia tirar ele para ir para outra instituição. Resolvia no que tinha, se virava e dava conta. A gente conseguia resolver. Mas, mais uma vez, obrigado, viu, Nádia? Quero saber se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Se alguém se pronunciou aí no chat, alguém quis fazer algum comentário? Não, por enquanto nenhuma pergunta não aqui no chat. Joia. Se quiserem, fique à vontade. Se Isso. quiser fazer uma pergunta, está liberado. Acho que não, né? Acho que não. Então, vou convidar Augusto César, que é residente do 3º ano do Getúlio Vargas, que vai apresentar um caso. O caso foi lá do Hospital das Clínicas, e eu agradeço muito a César aí pela disponibilidade, e a gente vai continuar aí a discussão, e eu vou moderando aí com você, César. César, você é do 3º ano, né? Do último ano, né? Do serviço do Getúlio? Exato, sou residente do 3º ano, lá do Getúlio. Legal, prazer e muito obrigado, viu, César? Aqui com a gente. Prazer, eu que agradeço a oportunidade. Tá dando para ver aí direitinho a apresentação? Perfeitamente, César, tá ótimo. Então, vamos começar dando continuidade à nossa aula. Vou apresentar um caso clínico e, em seguida, a gente vai fazer uma breve discussão sobre alguns assuntos relacionados ao tema da aula. Bom, como o Dr. Tamer falou, meu nome é César, eu sou residente do 3º ano de Urologia do Hospital Getúlio Vargas. O caso de hoje é de uma mulher de 56 anos que se apresentou à emergência, na verdade, que tinha uma lombalgia direita crônica há 6 meses, entretanto, com piora clínica, com piora sintomática nos últimos 15 dias. Sem nenhum sinal infeccioso, sem febre, relata apenas que a urina tinha ficado um pouco mais escura, né? De antecedentes, é uma paciente rígida, e o que chama a atenção é justamente que a paciente relata eliminações espontâneas de cálculo renal, e em 2019 foi submetida a uma ureteroscopia flexível com passagem do duplo J
Em seguida, fez uma litotripsia extracorpórea, que é a LECO, e, segundo ela, foi stone free, ou seja, foi resolutivo. 3 semanas após o procedimento, ela retirou do PJ e ficou bem. Bom, ao exame, a paciente está geral regular, afebril, hidratada, normotensa, normocárdica, sem nenhum sinal de infecção, como eu falei, abdômen flácido, levemente doloroso a palpação na região lombar direita, né? Dos exames, a parte hematimétrica, função renal normal, certo? Sumário de urinas sem bactérias, sem nitrito e urocultura negativa. Análise da urina de 24 horas, também sem alterações, exceto o volume urinado nas 24 horas um pouco abaixo, né, 1.700, e não foi medido nem o ácido úrico plasmático, nem o urinário, né? Foi submetida a uma tomografia de abdômen sem contraste, certo? Que evidenciou um cálculo de 1,1 por 1,1 centímetro na pelve renal direita, com dilatação, com hidronefrose, porém sem obstrução de cálice, né? E do lado esquerdo, um pequeno cálculo no cálice médio de 4 milímetros, tá? Nesse outro corte, a gente vê que tem uma dilatação pélvica sem dilatação calicinal associada. Bom, abrir para o moderador fazer algumas considerações. Tá aí a Moacir. Nessa situação aí dessa paciente com esse cálculo renal, quais informações da tomografia que você utiliza para tomar as decisões? O paciente aí, um caso bem corriqueiro, né? Um caso do dia a dia, é um paciente com cálculo renal. Essas imagens não são a dela, pessoal, aí, né? Mas é uma paciente com cálculo de 1,1 centímetro no rim direito, tem uma densidade de 1.300, né? O que é que você observa mais aí que a tomografia pode lhe oferecer para a tomada de decisão? Pode voltar a imagem aí, César, por favor, na imagem real da... Isso. Bom, então, vemos aqui que temos, como o Tomé falou, um cálculo aqui na pelve renal, tá? De pelve renal direita de 1,1 centímetro, não é isso? Isso. Eu estou vendo aqui que a imagem está um pouco distante aqui. Certo. Então, importante aqui, primeiro, você diagnosticar o cálculo, tá? Né, os achados diretos, aí, como nós já falou, né? A visualização direta do cálculo. Então, o cálculo de 1,1 centímetros, importante para a gente definir o tratamento, né? O tamanho do cálculo, a densidade dele, você vê 1.311 unidades de House, então um cálculo duro, né? Isso aí influencia diretamente na nossa conduta, tá? Isso aí você pode... seria mais favorável, né, a você realizar uma ureterolitotripsia, né, retrógrada, ou então a nefrolitotripsia percutânea, né, se você não tiver disponível a ureteroscópio flexível, né, na frente, né, em prioridade em relação à litotripsia extracorpórea, a LECO, né, porque a gente sabe que cálculos duros, tá, você tem uma chance menor de fragmentar com a litotripsia extracorpórea. Além disso, a gente pode ver, né, alguns dados de complicações do cálculo, né, como presença de hidronefrose, como foi falado, hidronefrose importante, borramento de gordura perirenal, especialmente da fáscia, tá, da gerota, que são sinais de inflamação, de distensão, tá? Avaliar também a espessura do parênquima renal, tá? Isso é muito importante, que às vezes pacientes, principalmente no sistema público, que a gente pega pacientes com o quadro mais arrastado, de longa evolução, muitas vezes o paciente já tem o parênquima afilado, sugerindo, né, e às vezes indicando mesmo a exclusão funcional desse rim. Mas eu acho que são esses os achados que eu particularmente procuro identificar nesses pacientes para guiar a nossa conduta. Legal, amor. E isso aí é a vida como ela é. Esse caso real foi tratado há 2 semanas lá no Hospital das Clínicas. É a mãe de um colega médico, estava lá no Ceará.
E aí a ultrassonografia poderia ter ajudado bem, né, Nádia? Você vê que era capaz de ser visto, né, tendo cálculo pélvico, ia poder ver bem essa hidronefrose, mas ela já chegou com a tomografia e não tinha distância pele-cálculo. Tá? Isso aí eu fiz só porque vou ver todos os possíveis detalhes que poderiam ser dados. E não, a gente não tinha um CD, que às vezes quando tem um CD a gente consegue até abrir, né, e ver, medir, brincar lá no Pax, né, para ter algumas informações. Você acha que a ultrassonografia poderia ajudar, pelo menos em para fechar o diagnóstico seria o suficiente, né, Nádia? Então, a ultrassonografia conseguiria identificar o cálculo muito bem, mensurar, ver a dilatação da pelve, só não conseguiria falar da densidade, né? Então, visualizar que não tem dilatação dos cálices, mensurar a espessura de parênquima, tudo isso o ultrassom faz muito bem, mas a distância para a pele, ela tem mais dificuldade, e a questão da densidade, realmente, do cálculo. E como vocês falaram anteriormente também, né, você vê a imagem na tomografia, né? Você consegue realmente ver a imagem, ver a anatomia, né, que também ajuda bastante durante o procedimento cirúrgico, né? Ajuda para a gente que vai fazer o procedimento, acho que é imprescindível. Né? Obviamente, cálculo até distal, até médio, mas o cálculo no rim, na pelve renal, para a gente, eu acho que a tomografia aí é fundamental. E assim, diante da possibilidade de cirurgia, o planejamento cirúrgico realmente requer a tomografia para a gente tomar as decisões corretas, né? Quando você vai operar o paciente. Aí, pode retomar aí, César. Tem aí mais uma intervenção, né, para a gente fazer. Tem outro slidezinho. Isso. Dando seguimento, então, complementando o que já foi dito um pouco também pela doutora Nádia, e falando um pouco sobre os nomogramas que vão guiar não só a conduta terapêutica, mas estimar a taxa de sucesso dos procedimentos para cálculos renais, né, para nefrolitise. Os dois primeiros nomogramas se referem à cirurgia renal percutânea e o terceiro à cirurgia endoscópica retrógrada, né, a ureteroscopia. Bom, o primeiro nomograma é esse daqui, o de Gay-Stone Score, né? Ele se baseia em, basicamente, o número de cálculos, a presença de anormalidades estruturais, anatômicas, né? A presença ou não de cálculos coraliformes, parcial, total, e se existe divertículos calicinais, que é bastante importante, e se o paciente tem alguma lesão raquimedular, né? Bom, o grau 1 é quando existe um cálculo único no cálice médio inferior, né, com anatomia preservada. Ou, na verdade, um cálculo único na pelve renal sem alterações anatômicas. O grau 2 é quando existe um cálculo de polo superior com anatomia preservada ou múltiplos cálculos em pacientes com anatomia preservada ou até um paciente com cálculo único com anormalidades estruturais do rim, né? Rim pélvicos, rim ferradura, enfim. O grau 3 se refere a múltiplos cálculos em pacientes com alterações anatômicas ou presença de cálculo em divertículos calicinais ou até um cálculo coraliforme parcial, né? E o grau 4, que realmente é o mais severo, é aquele cálculo coraliforme completo, né? Ou o paciente com espinha bífida ou anormalidades medulares, né? Esse score, ele, de forma indireta, estima a taxa de stone free, mas o objetivo é estimar a complexidade na cirurgia renal percutânea, certo? O segundo nomograma, que já foi falado também um pouco com a doutora Nádia, é o stone, é a nefrolitometria através do stone, né? Que usa as iniciais para predizer a taxa de stone free, ou seja, quanto maior a classificação de stone, menor a taxa do stone free da cirurgia renal percutânea. Leva em considerações 5 parâmetros, que é o tamanho do cálculo, a distância pele-cálculo, que ele avalia maior do que 10 centímetros ou menor, o grau de obstrução, né, se é severa ou não a hidronefrose,
a quantidade de cálices acometidos, 1 ou 2, 3, ou cálculo que ele chama de coraliforme, né? E, por último, a densidade, acima ou abaixo de 950 unidades. E aí, baseado nesses 5 parâmetros, o paciente ganha uma pontuação. Nessa tabela daqui, da direita, a gente vê, como a doutora Nádia falou, que uma pontuação até 8 ou 9, você tem uma taxa de stone free, significativa, né? Acima de 9, a chance de não ser uma cirurgia stone free aumenta bastante, né? E, por último, mas também não menos importante, o nomograma que estima a taxa de stone free da cirurgia endoscópica retrógrada, da ureteroscopia, seja ela rígida ou flexível, mas principalmente a cirurgia renal flexível, né? A ureteroscopia flexível. Também leva em consideração 4 parâmetros e faz uma graduação, uma pontuação. Quanto maior a pontuação do paciente, menor, vai ser a taxa de stone free. Então, leva em consideração o tamanho do cálculo, né? A gente sabe que cálculos maiores que 2 centímetros têm uma chance de resolução menor, né? Cálculos no polo inferior, que realmente é um desafio para o cirurgião, no sentido de indicar uma boa cirurgia, né? Por conta justamente do ângulo infundíbulo piélico menor do que 45 graus. A gente sabe que quanto mais angulado esse ângulo, maior a dificuldade técnica de uma cirurgia endoscópica retrógrada. Em terceiro lugar, a quantidade de cálices diferentes acometidos, né? E, por último, a presença de anormalidades anatômicas, como rim ferradura, rins pélvicos e etc., né? A gente sabe que isso são fatores que dificultam o acesso ao rim. E aí ele pontua, e um Rose score maior ou igual a 3 tem uma taxa de stone free de um pouco maior de 27%, ou seja, bem baixa, né? Existem outros nomogramas que se sobrepõem, inclusive, nos critérios, como o doutor Tomé falou, mas a experiência do cirurgião, né, o ângulo infundíbulo piélico. Os principais parâmetros a gente sabe que é o tamanho do cálculo, a quantidade de cálculos, anormalidades renais, né, e a presença de cálculo no polo inferior. Um estudo multicêntrico utilizou esses 4 parâmetros e aplicou para um mesmo grupo de pacientes. E a curva ROC aqui evidencia que as linhas ficaram bem sobrepostas, o que mostra que nenhum é superior ao outro para predizer a dificuldade técnica da ureteroscopia flexível. Então, voltando ao caso, né, nós temos uma paciente com dor com lobalgia direita crônica, que foi submetida ao exame de imagem e mostrou um cálculo em JUP direita, um cálculo denso, mais de 1.300 unidades, com 1,1 centímetro. E aí, sintetizando tudo isso que foi falado, né, o guideline europeu de urologia, não sei se o doutor Tomé quer mostrar o vídeo, se tem... Na verdade, César, o vídeo eu fui editar hoje, não deu certo não, mas eu vou descrever aqui. Correu tudo bem a cirurgia, a gente conseguiu acessar o rim com o ureteroscópio rígido, quem fez foi o Dr. Paulo, R3, ele fragmentou parcialmente com o ureteroscópio rígido, depois a gente substituiu pelo flexível por conta do posicionamento do cálculo, fragmentou com laser, a gente tem um laser de 12 watts de potência, não é um laser muito bom lá no hospital, mas conseguiu fragmentar completamente, entrou ainda no cálice médio e fragmentou outro cálculo e conseguiu extrair com basket. Foi uma cirurgia tranquila. E se a gente aplicar os nomogramas, a gente vê que o paciente tem critérios de bom prognóstico mesmo, né? Então, é um paciente com um cálculo entre 1 e 2 centímetros, só tem a densidade elevada, então, uma energia de fragmentação mais eficiente, um laser mais potente seria interessante, mas a gente não tinha disponível. Tinha uma hidronefrose mais localizada, né? Então, era um paciente de bom prognóstico, e a gente sabia que ele teria... E não eram múltiplos cálculos, né? Era um cálculo único. Não, ele tinha 2 cálculos, tinha um de 4 milímetros no cálice médio, sim, verdade. Mas que foi possível ser acessado também. E dentro do universo de complexidade que a gente vê no dia a dia, a gente observa que é um cálculo de bom resultado.
né? Então, foi isso que foi feito, foi um flexível. E tem um trabalho interessante do grupo da Endurological Society, que faz os estudos multicêntricos, que eles viram que um ponto de corte importante para Stone Free é o diâmetro de 1,3 centímetros, né? Então, o cálculo tem acima de 1,3, eles sugerem até que a gente deva dizer para o paciente que ele tem uma chance de ficar com um cálculo de 4 milímetros, um fragmento de 4 milímetros, no pós-operatório, que tem que ser acompanhado. Abaixo de 1,3 centímetros, essa chance é menor, né? Num estudo gigantesco que eles têm, lá do CROSS, né? Que é do grupo da Endurological Society. E foi o que foi feito. Aí vou ficar devendo o vídeo, que não ficou legal, mas foi uma cirurgia bem tranquila, e hoje a gente tirou o duplo J dela. Ela foi com o duplo J 15 dias, e retiramos hoje, e deve ter ido para casa. Só uma coisa que eu esqueci de falar, aqui na tabela mostra até 11 a pontuação do Stone Score, mas ele vai até 13. Se você somar 4 com 2, com 3, com 2, dá 13, que é a pontuação máxima, né? Vai de 5 a 13. E esse Stone aí é o Stone para percutânea. Aquele Stone que Nádia mostrou para a gente é para cálculo ureteral. Ele é do mesmo autor, do Ukonov, né? Esse autor aqui, que é um autor de Nova York, apesar de ter esse nome em russo. O Gaze Stone, o Stone são para cirurgia renal percutânea, e esse último para ureteroscopia flexível. Bem, dando seguimento aqui e sintetizando tudo que foi falado, o guideline europeu pode facilitar as condutas. Então, sintetizando, né, para cálculos bastante volumosos, maiores que 2 centímetros, a cirurgia de escolha é a cirurgia renal percutânea, que é a cirurgia com maior taxa de Stone Free. Cálculos entre 1 e 2 centímetros, ele bota leco ou endurologia, né? A leco vai levar em consideração muito a densidade do cálculo. Cálculos densos tendem a não resolver com leco, ou endurologia, que se refere à ureteroscopia, né? E cálculos menores que 1 centímetro, preferencialmente leco ou ureteroscopia, né? O guideline também, como recomendação forte, diz que esses cálculos densos realmente não são adequados para leco, mas fatores que são analisados pela tomografia pré-operatória devem incluir a localização do cálculo, a anatomia do paciente e a densidade, né? Eu acho que era isso. Como conclusão, a boa indicação da cirurgia passa por um bom planejamento perioperatório, né? Como o doutor Tomé falou anteriormente, não se fala mais em tamanho do cálculo, mas em massa ou volume do cálculo. Como eu falei, a localização, a densidade e a distância pelicálculo são principais fatores para a tomada de decisão de qual indicar a melhor cirurgia. E os nomogramas, apesar de não serem tão utilizados na prática, são um guia para a gente estimar o nosso sucesso da nossa cirurgia. Acho que era isso. Parabéns, César. Joia, era isso mesmo aí que a gente queria conversar, né? Mostrar caso corriqueiro e como a gente pode extrair informações do exame radiológico, né? A gente quis realmente colocar um caso do dia a dia, para mostrar que às vezes, só o fato da densidade, se esse paciente, a gente não tivesse a informação da densidade, ela seria candidata à litotripsia extracorpórea e não teria sucesso. E às vezes a gente não tem nem a distância pelicálculo, né? Mas tem aí os estudos antropométricos, né, que mostram que quem tem um IMC acima de 30, geralmente ele tem a distância pelicálculo maior que 10 centímetros. Então, é o mesmo motivo que a gente não faz litotripsia no paciente obeso. Do mesmo jeito que o paciente obeso também não é um bom candidato para fazer nefrolitotripsia percutânea, que a gente tem que ter um instrumental adequado, tem que ter um nefroscópio longo, tem que ter bainhas de amplátices longas apropriadas, né, para poder acessar o rim, né? Então, a gente sempre
precisa da informação, tem que ver o biotipo antropométrico do paciente para a tomada da decisão. Excelente, muito obrigado. Moacir e Nádia querem fazer mais algum comentário? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, primeiro eu queria dizer que foi uma excelente aula de Nádia, certo? Bem, como o Tomé falou, uma aula bem explicativa, bem direta, tá? Mostrando os principais fatores, os principais pontos que a gente tem que avaliar na tomografia no paciente com suspeita de litíase, né? Ou litíase confirmada. Tá? E também a César, também aí pela apresentação do caso, pela participação aqui no nosso projeto de extensão. E queria saber se tem alguma pergunta aqui, não. Pessoal elogiando, Eugênio elogiando aqui a apresentação. Queria saber se mais alguém tem alguma pergunta. Assim, hoje a gente faz, esse caso a gente operou com flexível, mas talvez os mais antigos aqui poderiam insistir com leco, porque era leco que tinha para fazer, né? Eu fiz percutânea para cálculo de 1 centímetro na minha residência, porque eu não tinha flexível. E na época a gente não tinha laser, a gente fazia o que a gente chama de pushback, a gente jogava a pedra para cima com o ureteroscópio, fazia uma punção renal e tirava o cálculo, só pescava, né? Porque não tinha laser há 20 anos atrás, quando eu e o Moacir fizemos, quando a gente fez residência, né? Há 18 anos atrás. Então, a gente operava com o que tinha. Fazia, às vezes, ureterolito aberta para tirar esse cálculo. Eram cirurgias mórbidas, né? Que hoje a gente nem faz mais, a gente nem discute mais isso aí. Um dado importante, Tomé, em relação a isso, falou cirurgia, esse paciente também seria um candidato a uma cirurgia laparoscópica, né? Uma pielolitotomia laparoscópica. Você vê aí um dado importante aí que... Dilatação da pelve, né? Uma pelve B extrarenal poderia ser um candidato a isso, né? E você vê que não entra nem em guideline esse tipo de cirurgia. Tá? Guideline europeu, guideline americano. Tá? Por quê? Porque é uma cirurgia, a gente chama de cirurgia do terceiro mundo. Tá? Do país em desenvolvimento, né? Hoje em dia tem, né? Do terceiro mundo, em desenvolvimento. Que somos nós, né? Esse que eu ia comentado. Boa noite aí, pessoal. Porque depende da experiência, né? De cada um, né? É aquele paciente que você resolveria com cirurgia menos invasiva, né? Uma cirurgia, uma flexível que a gente tinha, né? No momento da cirurgia, mas em muitos locais não tem, né? Questões, material quebra, questões contratuais também com os hospitais públicos. Então, muitas vezes é uma cirurgia que a gente tem que utilizar, né? Para poder resolver a vida do paciente. E aí, Eugênio, algum comentário aí? Eugênio Não, só isso. neurologista, falou lá do HC também, e também participante do nosso projeto de extensão. A gente ainda tem colegas que foi formado na percutânea, né? Que o flexível chegou há pouco tempo. Não que ele não faça no dia a dia, mas ele tem mais assim, vivência, mais experiência com percutânea, e muitas vezes é aquela história que ele fala assim, não, para mim, se uma percutânea é fácil, um flexível é difícil. Aquela história que a gente ouve às vezes, né? E ele opta. A gente já foi formado com uma tecnologia um pouco mais evoluída e vocês não sabem mais ou menos como é que era, mas até pra gente, na minha residência, eu só fiz um flexível. E minha residência não faz 18 anos não, feito Tomé. Tomé, apesar dessa cara de menina aí, também é o mais velho. E hoje em dia os meninos aí já têm essa disponibilidade e quem sabe daqui a um tempo vai ser outras coisas e a gente vai estar evoluindo e discutindo. Mas é o que tem. Se você é experiente com laparoscopia, tem um cálculo desafiador e vai fazer, faça. O importante é resolver. Isso aí, Eugênio. É importante a gente oferecer resolutividade para o paciente de acordo com as ferramentas que a gente tem, né? A gente não pode deixar de tratar o paciente porque não tem um flexível. E eu acho uma boa indicação a ureterolito laparoscópica, a pielolito laparoscópica. Eu acho boas indicações quando em casos selecionados. Guilherme Palitotti, nosso nobre R2 aqui, fez uma pergunta. Professor, frente a um cálculo entre 1 e 2 centímetros, com baixa densidade, por exemplo, 400 HU, localizado no cálice médio e com distância pericálculo menor que 10 centímetros, fora leco, trataria bem com a alcalinização da urina?
apenas com esses dados da tomografia? Então, aqui, para esses dados aqui, ele está pensando em alcalinizar a urina. O único cálculo que responde bem à alcalinização da urina é o cálculo de ácido úrico. Aí cairia bem se a gente visse o pH urinário, se fosse um pH ácido, né? E se a gente pudesse fazer pesquisa da concentração do ácido úrico urinário, para a gente estimar, já que ele tem uma densidade sugestiva e um tamanho. Entretanto, um cálculo entre 1 e 2 centímetros, você pode até pensar fazer isso, mas é um cálculo que, se ele se movimentar, ele vai obstruir, né? Então, esse é um cálculo, se você tiver disponível a eco, é para o que deve ser oferecido para ele. Se não, enquanto ele espera a cirurgia, né, Guilherme, você pode até dar um citrato de potássio para ele, tentar alcalinizar a urina dele, né? Mas ele precisaria de uma avaliação metabólica melhor para a gente estar mais seguro com essa alcalinização, tá? Que é um exame de urina, né? Um exame de urina, se ele tiver pH de 5, entre 5 e 5,5, que é o comum do coeficiente de solubilidade do ácido úrico, né, que cristaliza, então vale a pena alcalinizar sim. E é o único cálculo que responde, né? É o terceiro mais comum e é o único que responde à alcalinização urinária. Os outros não caberiam. É boa pergunta, Guilherme. É boa pergunta. O problema é que o cálculo, acho que é um pouco grande, né? Acima de 1 centímetro. Como o Tomé falou, ele se movimentando aí pode provocar uma obstrução. E a dose, às vezes, do citrato de potássio, para você conseguir alcalinizar bem, ao ponto de fazer a dissolução do cálculo, às vezes uma dose alta e o paciente não tolera bem, né? Um tempo prolongado. Mas, sim, uma opção. Se você não tem realmente um paciente que você vai operar ele, né, não tem previsão de ser operado, uma fila de cirurgia longa, então você pode tentar isso aí como uma medida salvadora para tentar, pelo menos, diminuir o tamanho do cálculo, para tentar ver se o paciente consegue realmente a dissolução completa, mas na prática a gente não utiliza e não vi também um cálculo desse tamanho, se maior que 1 centímetro, você conseguir a dissolução dele completa. Esse caso aí que o Guilherme falou, um dado importante da tomografia seria a angulação, né? Para a gente saber, porque como é um cálculo pouco denso, a ureteroscopia flexível poderia ser eficaz, né? Menos mórbido e eficaz. Mas aí a gente teria que saber a angulação do cálcio inferior para ver se tem acesso, né? É porque ele diz aí que é cálice médio, né? Aí já, acho que ele coloca na pergunta dele que o cálculo é um cálice médio. Então, acho que essa angulação aí já... Então eu li errado. Está aqui, localizado no cálice médio com distância pelical com menor que 10 centímetros. Geralmente, essa angulação do cálice inferior aí que é importante, né? Além da angulação, também o diâmetro, o comprimento do infundíbulo, também é importante para a gente determinar o tratamento, né? Mas cálice inferior é ruim, assim, não é bom, não é 100% para nenhum procedimento, né? É ruim dependendo do ângulo, ruim para eco, ruim para o acesso flexível e algumas vezes também ruim para o acesso da nefrolito percutânea, né? E quando a gente for discutir sobre ureteroscopia flexível, que a gente vai falar sobre os aparelhos, então a gente vai ver que hoje as novas gerações de ureteroscópios flexíveis, esses digitais, eles permitem uma deflexão melhor, né, e permitem um acesso nesses cálculos de cálice inferior. A questão dele é o custo, né, que é onde a gente sempre bate, né, a gente sempre empaca no custo, porque eles são mais caros. Mas eles permitem um acesso nesses infundíbulos mais difíceis e nesses cálices inferiores, mesmo com ângulos muito agudos, né? Então, aí a gente tem o da Boston, tem o da Pulsen, aqui no Brasil acho que só tem o da Boston até agora, você vai chegar agora o da Cook para concorrer no mercado e, quem sabe, baratear, né? Como tem livre concorrência, melhora o acesso. Mais alguma pergunta? Eu acho que
Isso aí, né? 8h30, 1h30 de reunião. Queria agradecer mais uma vez, Nádia. Valeu, obrigado por sempre nos ajudar, sempre nos prestigiar nas nossas reuniões, lá no HC, quando a gente precisa também. A radiologia sempre acolhe a gente. Muito obrigado. Eu César, é que agradeço. Obrigada, boa noite. César, prazer, viu? Valeu mesmo. Obrigado pela participação. Prazer. Nota 10, viu? Precisando aí é só avisar. Obrigado. Valeu. João Moura, quer fazer aí algumas palavras? Eu quero Agradecer novamente. também você. É só agradecer novamente a Nádia, a César pela participação, né, parabenizar a Tomé, né, pela organização aí desse projeto de extensão e a todos que acompanharam aqui essa aula. Né, a próxima, Tomé, no mês de... Estão me ligando aqui, atrapalhando aqui a encerramento. E a próxima será no mês de... Agosto, né? Próximo mês de agosto, né? Qual o tema? Litotripsia extracorpórea, Corpórea, né? ondas de choque, dia 8 de agosto. Pronto, isso vai facilitar um pouco aí para os estudantes aí, principalmente, né, que estão ouvindo a gente falar de leco, flexível, percutâneo, então eles já vão começar a se ambientar aí com os termos, né, dos tratamentos cirúrgicos que a gente realiza nesses pacientes com cálculo. Isso aí. Certo, Vai gente? ser Fábio Vilar que vai apresentar a aula. Joia, excelente. Tranquilo. Bom, gente, obrigado a todos, boa noite. Obrigado. Boa noite.